É. Continuando, eu falei que eu fazia 2 vídeos, mas vou fazer 3 vídeos. Mas, se a gente pensar é, no antagônico, no Antônio, né, na negação do vença antes, lute depois, seria o seguinte: perca antes e não lute depois. Ou saiba que vai lutar e vai perder. Na maioria dos casos. Por que razão, senhores? E eu vou falar de experiências que eu vivi e que eu vi. Tá? Eu, desde há muito tempo, eu confiava muito na minha velocidade, né? No fato de ter desde cedo começado a treinar com base trocada, Gyakamae, sabe? Eu sou destro e os destros, de modo geral, usam a perna direita à frente, na maioria dos casos, né? E eu comecei a experimentar uma coisa, que era trocar, usar. Mentindo. O destro, de modo geral, usa a perna esquerda na frente, né? Esquerda. O ambidestro usa o contrário. No Kamae normal. Eu comecei a trocar e fazia com o Mikaê, trocava mais. Isso me deu uma vantagem enorme, mas eu comecei a fazer isso a partir de um determinado ponto. Quando eu comecei a perceber que essa quebra de Kamae, de Jiu Kamae, né, em qualquer luta, ela, por assim dizer, faz com que o adversário tenha que pensar um pouco, se ele não estiver preparado. Ora, se ele não está preparado, nós já temos um ponto a nosso favor. Se nós não estivermos preparados, o adversário é que tem essa vantagem. Portanto, o que eu quero frisar aqui, nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, o primeiro foi longo, é o seguinte: sem a preparação, que muitas vezes demanda meses, anos de treinamento, certo? Treinamentos específicos para o combate, que inclui toda a parte fundamental de Kihon, do conhecimento das técnicas. Pasmem o que eu vou dizer agora. O conhecimento, sim, de que os kata, principalmente os kata antigos, nos trazem uma lição riquíssima sobre técnicas de luta, posturas de luta diante de adversários reais. Mais recentemente, eu digo assim, de 2002 para cá, quando eu comecei a me dedicar mais ao estudo da espada, segundo o Koryu, eu percebi que no Kenjutsu, na luta com a espada, isso então é fundamental. Tá? Tendo em vista que, senhores, é assim, está diante de um espadachim, de um exímio espadachim, tá? Competidor, um colega de treino, um adversário, etc., né? Sem uma estratégia, sem o conhecer, etc., é perda de tempo. Perda de tempo. Quer dizer, é ganho de tempo pelo aprendizado. As derrotas também fazem com que a gente cresça, né? Ser derrotado, se a gente consegue entender a lição da derrota, entender por que fomos derrotados, entender por que vencemos, né? Isso faz com que nós estejamos, sim, diante de um conhecimento que é riquíssimo. Tá? Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui para ver o rosto. Portanto, entender por que nós vencemos, por que nós perdemos, por que empatamos. Tá? Eu não estou falando com relação à questão se a arbitragem errou, se a arbitragem, enfim, não teve lisura. O fato em si é, perdemos ou ganhamos.
Então, para encerrar isso, é o seguinte: todos os fundamentos, toda a essência, ela deve ser dominada. Tá? Vou pegar um caso que saio da arte marcial. Assim, eu tive várias vezes cursos de oratória, dentre outros, etc. E o instrutor sempre dizia: não falem sobre assuntos que não dominem. Não adianta uma oratória, um gestual, esse olhar, a roupa, etc., totalmente adequada, se não conhecem o assunto. Porque quem está na plateia vai fazer perguntas. E não responder a estas perguntas faz com que o palestrante fique numa situação extremamente desconfortável. Aqui, eu vou dizer o seguinte: não está diante de um adversário que vai fazer perguntas por intermédio do olhar, da postura, da movimentação, e nós não entendemos isso e não soubermos as respostas, senhores, é melhor não entrar. É melhor não fazê-lo. Para, volta, estuda e luta mais na frente. Como eu costumo dizer, adia a batalha. Sun Tzu dizia isso. Recolha a tropa, estude e lute depois. Pois, vou pro próximo vídeo.